Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta ao canal Nonato Alves. Finalmente, né pessoal? Fazia muito tempo que eu não gravava vídeos, né? Aproximadamente uns 6 meses. De volta aqui ao conforto da minha casa. Eu estava morando em Sobral, certo pessoal? Eu estava enfrentando ali as etapas da seleção pública para o Metroford Sobral, certo? E neste vídeo aqui nós vamos tratar de algumas informações para o Metroford Fortaleza, certo? Edital iminente, é bem provável que ele já saia no mês que vem, tá pessoal? O Metroford tem pressa e trabalha em regime de urgência para lançar esse edital o quanto antes. E se você tem interesse em fazer como eu fiz, em fazer uma seleção pública para o Metroford, depois eu falo como foi que eu fiz para participar dessa seleção, como foi, o que foi que eu aprendi, né? Quais são as dicas que eu posso dar para vocês. Nesse momento aqui nós vamos avaliar o último edital, nós vamos analisar, fazer uma análise superficial do último edital que saiu em 2016 com provas em 2017, beleza? Então olha só, o Metroford é uma sociedade de economia mista, certo? Que contrata os seus empregados públicos por meio de seleção pública. Então, os contratos geralmente giram ali em torno de um ano mais um ano, mas é bem possível que você fique um tempo a mais. Então, se você nesse momento está precisando, poxa, eu gostaria de um concurso que eu trabalhasse bem, certo? Numa carga horária boa que não atrapalhasse os meus estudos e eu gostaria de usar esse concurso para que eu atingisse algo maior, algo melhor. Esta é a seleção para você. Por quê? O regime horário aqui pelo Metroford é de 6 horas, tá pessoal? 6 horas por dia, então dá muito bem para você trabalhar, certo? Para você trabalhar e estudar, ok? Então nada impede, nada vai atrapalhar os seus estudos. Inclusive muitas pessoas que entraram pelo Metroford, certo, continuaram estudando e hoje são servidores nos órgãos que desejavam. Então o Metroford serviu de um verdadeiro trampolim. Nós acabamos de vir de uma seleção da seleção de Sobral, certo? Seleção que aconteceu ano passado em novembro, se eu não me engano foi em 17 de novembro. E a quarta e última fase dessa seleção acabou esta semana, que foi a prova final, certo? A prova do treinamento final. Então eu fiz o concurso em novembro, para você ter ideia, e em fevereiro já era a quarta. Aliás, agora em janeiro, dia 22 de janeiro, nós já estávamos encerrando a quarta e última fase para a seleção do Metroford Sobral. Aqui nós vamos tratar do Metroford Fortaleza, edital absurdamente iminente, e o Metroford trabalha em regime, como eu disse, de urgência. Tem muita pressa em lançar esse edital porque o contrato do pessoal o contrato do pessoal de 2017 já está encerrando, certo? Agora em maio, certo? E é bem possível que as pessoas que foram contratadas nesse período elas saiam e não tenham quem repor, né? O Metroford não tenha gente para repor no lugar. E olha, pessoal, é um negócio difícil no Metroford que precisa muito. Então hoje nós vamos analisar aí, ó, como você pode ver na tela, o último edital. Coloquei uma pequena animação aí, o último edital de 2016. Para você que está vendo esse veículo aqui, isso aqui, pessoal, olha, você está vendo aí, ó, é a linha sul, certo? Provavelmente essa estação aqui é a estação do Benfica, se eu não me engano, tá? Pode ser que sim. É a linha sul. O que significa a linha sul? Lá na frente eu vou falar para você, e não é à toa que eu coloquei a imagem desse TUE aí, que é um transporte de unidade elétrica, certo? Aqui para que você veja, tem uma informação muito importante aí sobre linha sul, sobre TUE, que você precisa ficar ligado aqui nessa análise de edital, nesse vídeo aqui bem simples que nós vamos começar a partir de agora. Olha só, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, Metroford, ela realizou uma seleção pública em 2016. Aliás, o edital foi em 2016 e, se eu não me engano, as provas ocorreram em 2017. Então, trazendo para nós aqui, para o nosso universo, vamos traduzir algumas informações aqui. Deixa eu pegar o marca-texto. A banca realizadora da seleção pública foi a UES, né? A UES, que é a Universidade Estadual do Ceará. Então, em Fortaleza, quem fica responsável pela seleção pública é a UES,
E em Sobral, certo, quem ficou responsável foi a Universidade do Vale do Acaraú, certo, que é a UVA. Então tem um órgão dentro da UES, que é chamado de Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará, a SEV, que fica responsável pelos concursos públicos, pelas seleções públicas e também pelos vestibulares, certo? Então a SEV ficou responsável, é o órgão responsável para realizar a seleção pública da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, certo? Foi em 2016 e é bem possível que seja a responsável agora em 2020. Pessoal, é quase certeza. Nonato, quais foram os cargos que foram contemplados com vagas em 2016? Olha só, nós tivemos vagas para assistente condutor, certo? Que aqui é o ASC, assistente condutor. Assistente controlador de movimento, que é o ASM. Assistente de estação, aqui é um ASO, certo? O ASO, que trabalha nas estações, é o grande administrador das estações. O assistente operacional administrativo, esse aqui é um cargo diferente que nós não temos em Sobral. Auxiliar operacional manobrador, que esse aqui é o AUO, certo? É o cara que trabalha bem operacional nas linhas, certo? Operando a AMV. E assistente técnico em segurança do trabalho. Esse também nós não tivemos vagas para ele, para esse cargo aqui, na nossa seleção que acabou de acontecer em Sobral, tá? Vou dar algumas diquinhas de prova no final, certo? Mas como são bancas diferentes, tá, pessoal? O perfil é diferente. Então é interessante que você estude pelas provas anteriores, claro, da UES, né? E não da UVA. Mas querendo resolver a prova para se mensurar ali o que é que cai, o que é que não cai, ter uma pequena noção, é importante de você fazer aí um estudo, né, anterior do que já foi visto, né, do que já aconteceu nos outros concursos, beleza? Para que você não tenha surpresas na hora da prova. Então é muito importante você treinar, e aqui nós vamos trabalhar muitas informações a respeito desta seleção especificamente para o Metrofor de Fortaleza, beleza? Pessoal, uma polêmica muito grande foi em relação a isso aqui, ó. Precisa ter experiência. Será, pessoal? Será que precisa ter experiência? Nonato, mas eu vi lá no edital, inclusive eu li o edital, acabei não fazendo esse concurso por conta disso aqui. Cobrava lá 2 anos na área, etc. Pessoal, isso aqui foi derrubado, tá? Não é necessário ter experiência, certo, na área. Então você que nunca dirigiu um trem, você que nunca trabalhou como agente de estação, certo, não tem problema, certo? Então assim, olha, você pode fazer esse concurso tranquilamente, sem nenhum problema, certo? Não vá achando que só pode fazer o concurso quem tem experiência. Isso quebra a isonomia entre os candidatos e não é permitido, certo? Então, isso foi derrubado, o edital foi retificado e passou tranquilamente a aceitar pessoas que tivessem apenas o nível médio, sem nenhum problema. Tudo bem? Então, para você aí que tinha esse receio, fique tranquilo que esta seleção não exige experiência alguma em qualquer uma das áreas que você venha a escolher. Pelo menos foi assim que aconteceu em 2016 e é bem possível que se repita agora em 2020. No edital da seleção pública de Sobral não tinha nada relacionado à experiência, certo? Então você tem nível médio, tá a fim de trabalhar, regime de horas por dia de 6 horas por dia, você pode continuar estudando tranquilamente para os demais concursos, certo? Vai estar trabalhando, vai poder investir nos seus estudos. Esta é uma excelente oportunidade. Mais à frente nós vamos falar de números, mas por enquanto vamos seguir aqui com a nossa análise, beleza? Olha só. O valor da taxa de inscrição da seleção pública em 2016/17 foi de R$80, tá, pessoal? Então essa aqui é uma taxa que eu acredito que possa vir aí a se repetir, certo? Uma taxazinha bem padrão para os dias de hoje. É caro, pessoal. Realmente R$80 na inscrição está caro. Aquele negócio de inscrição a R$50, esse tempo aí já passou, né, pessoal? Tem bastante tempo já. Então este foi o valor da taxa de inscrição, beleza? Porém, para você que pega a isenção da taxa de inscrição, tem alguns requisitos lá no edital, no último edital de 2016, que acaba sendo critérios para que a pessoa pegue a isenção. Então,
Eles colocaram categorias, como você vê aqui, ó, categoria A, categoria B, categoria C e assim por diante, e no edital coloca os requisitos para cada tipo de categoria, né? Então tem isenção para o candidato que foi servidor público, doador de sangue, egresso do ensino médio, que a maioria eu acredito que pegou a isenção por isso aqui, certo? Ó, então o edital de 2016 explica que você pega lá a cópia do seu certificado, conclusão, então tem tudo bem direitinho lá na categoria C. Você vai na categoria C, lê essa parte do pessoal que é egresso do ensino médio, assim como eu, é egresso do ensino médio, em escola pública, certo? Pode estar pegando aí essa isenção. Eu até hoje eu nunca me inscrevi no concurso por meio de isenção. Nesse caso, se vier novamente essa possibilidade aí na categoria C, é bem possível que eu consiga a isenção, porque eu concluí meu ensino médio em escola pública, certo? Então tem lá também pessoas com deficiência, pessoa cuja família perceba renda de até 2 salários mínimos, e a categoria F, que é a categoria dos hipossuficientes, né, daquelas pessoas que têm mais dificuldade financeira, certo? Então tem sim como pegar a isenção de várias formas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de você pegar a isenção, né, da taxa de inscrição, conforme você se encaixe em alguma dessas categorias aqui, certo? Estamos resolvidos em relação a essa parte. Vamos seguir em frente. A seleção, ela busca selecionar, né, candidatos para a formação de 2 turmas por categoria e função, de conformidade com o anexo 3, a serem submetidos a outras 2 últimas etapas da seleção, de acordo com a necessidade e conveniência da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos. A convocação para a formação da 2ª turma somente poderá ocorrer após a contratação dos candidatos classificados e aprovados da 1ª turma. Então assim, pessoal, olha, lá na frente eu vou mostrar um quadro para vocês com a divisão das turmas, né? Aliás, a divisão de vagas e como é que vai ficar o chamamento, né, de 1ª e 2ª turmas, certo? Então, eles vão, para cada cargo, eles vão formar 2 turmas. Então, se você não ficar na 1ª turma dentro das vagas, pode ser que você fique na 2ª turma também dentro das vagas. Uma coisa que eu achei interessante aqui em Fortaleza, que especificamente em Fortaleza, são muitas vagas. São muitas vagas mesmo, tá, pessoal? Na seleção de Sobral, né, nós tivemos 22 vagas. Então, comparado às vagas de Fortaleza, que foram muitas, certo? Acho que 5 vezes mais que isso, fácil, certo? Nós tivemos, se eu não me engano, 52 vagas no último concurso de Fortaleza para condutor, enquanto em Sobral foram apenas 6, né, para a ampla concorrência, e uma para portador, para a pessoa que é PCD, pessoa com deficiência. Como não se inscreveu ninguém com deficiência para esse cargo, jogaram a vaga de condutor, né, a vaga de PCD, jogaram para a ampla, acabou ficando 7 vagas, beleza? Inclusive, no concurso em si, na prova de múltipla escolha, foi inclusive eu que peguei essa 7ª colocação, certo? Na prova objetiva, ok? As etapas da seleção são as seguintes. Nonato, esse é um concurso, essa é uma seleção com bastantes etapas, certo? Exatamente, pessoal, tem muitas etapas e aqui eu vou te dar algumas dicas, beleza? Como é que acontece? A primeira etapa, que é a prova objetiva, certo? Você vai lá bonitinho, faz o concurso e tal, se inscreve direitinho, chega no domingo, chega antes, leva sua água, certo? E vai lá, se prepara e faz a prova. Então essa aqui é a prova objetiva, de múltipla escolha, com 4 alternativas do tipo ABCD, certo? De caráter eliminatório e também classificatório, para todas as categorias e funções. Então, todas as categorias, todos os cargos vão enfrentar provas do tipo múltipla escolha ABCD, certo? A segunda etapa é a avaliação de títulos de caráter classificatório para todos os candidatos habilitados para esta etapa. Então, você só entrega os títulos se você passar por aqui, ó, pela primeira etapa. Então, vai depender, né, da sua classificação, da sua pontuação, e se você estiver apto, aí você desce para a segunda etapa, certo? Que é a avaliação de títulos. Mais à frente eu quero gravar um vídeo específico sobre essa parte de avaliação de títulos, certo? Mas agora eu não quero adentrar muito nesse assunto. Aí você entrega a
os seus títulos e tal, e possivelmente essas duas etapas aqui, ó, deixa eu até pegar aqui, ó, o marcador em azul, essas etapas aqui, ó, a terceira, a segunda e a terceira, elas são praticamente concomitantes, né, no mesmo dia. Pra gente foi no mesmo dia, certo, pessoal? Enquanto a gente estava lá entregando os títulos, a gente também já tinha que estar entregando toda a documentação exigida de exames médicos, certo? Porque acontece assim, o edital ele traz algumas exigências de exames, então raio-x, exame de vista, a audiometria, quais são os outros exames? Raio-x da lombar, da cervical, etc. Então tá tudo exigido, e tudo exigido no edital, certo? Inclusive o cargo que mais exigiu exames foi o nosso, né? O nosso que a gente, para quem fez para condutor, certo? A SC, foram muitos exames, tá ok? Então essas duas etapas aqui, elas são praticamente no mesmo dia. Então você vai lá, você é chamado para entregar os seus títulos e também ao mesmo tempo entregar os seus exames que foram exigidos no edital, e também fazer essa terceira etapa, que é a avaliação médica e a avaliação psicológica. Então vai ter um psicólogo lá que você vai ser, por quem você vai ser entrevistado, certo? Depois você entrega os seus exames, ou você entrega os seus exames depois é avaliado, tanto faz, né? De caráter, essa terceira etapa, ela é apenas eliminatória, tá? Então você faz uma pequena provinha lá, um psicotécnico junto com a psicóloga, certo? Se você quiser algumas dicas aí, coloca aqui nos comentários. Nonato, como foi esse psicotécnico? Você poderia gravar um vídeo em relação a isso, explicando, e eu posso ver se eu faço aí um vídeo explicando como foi essa avaliação psicológica, que eu acredito que vai ser a mesma para o pessoal de Fortaleza, foi a mesma para o pessoal de Sobral agora 2019, 2020, certo? Que o concurso ainda está, a seleção ainda está em andamento, certo? E o resultado da nossa prova só sai na segunda-feira, certo? Eu estou falando do resultado da prova daqui, dessa quarta etapa, beleza? E essa aqui, essa avaliação psicológica, ela não te classifica, ela apenas pode te manter no concurso ou te eliminar, certo? Então não descuide, é possível que você seja eliminado na prova de avaliação psicológica? É possível, sim, é possível. Então você tem que ter muito cuidado. É possível também que você seja eliminado, inclusive, na avaliação médica. Então, se você tiver algum problema de saúde relacionado lá a sua atividade, certo? Tem problema de coluna, é um problema extremamente grave, ou não enxerga tantos, só enxerga tantos por cento e tal, aí realmente fica, uma coisa tem que ser muito absurda para que você não entre, para que você seja eliminado na avaliação médica, certo? Agora, se tiver tudo bem, etc., cara, estuda, manda ver nesse concurso aí, que esse concurso, essa seleção pública é para você, e ela é extremamente especial, principalmente nesse ano 2020, nesse primeiro semestre, tá bem? Então essa aí é a terceira etapa. Então essas duas etapas aqui, ó, elas são juntas, tá? Elas geralmente se resolvem no mesmo dia e no mesmo lugar, certo? Quarta etapa, treinamento profissional, certo? Eu falo aqui que foi segunda e terceira etapa foram concomitantes, porque pra gente em Sobral foi, certo? E não tem nenhuma razão para que em Fortaleza não seja. Foi excelente essa ideia, porque poupa um tempo do caramba, tá, pessoal? Quarta etapa, bom, para a quarta etapa só vão aqueles que estiverem, né, classificados e tiverem passado pela primeira, segunda e terceira etapa. Então, para que você vá para a quarta etapa, que é o treinamento profissional de caráter eliminatório e também classificatório, você precisa ter passado por essas três etapas, tá? Nonato, como é que funciona, ou como é que funcionou esse treinamento profissional? Pessoal, é o seguinte, esse treinamento profissional, se eu não me engano, em 2017 ou 2016, certo? Lá em Sobral, o treinamento foi operacional, foi na prática, certo? E no final eles recebiam ali uma prova, então depois de treinado na prática eles faziam uma prova, certo? Pelo menos até aí, se eu não me engano, foi isso que aconteceu. Desta vez, em 2019, 2020, o treinamento profissional ele foi 100% teórico, certo? Então você recebe uma apostila com vários módulos. Nós em Sobral recebemos uma apostila com 8 módulos.
2 a menos do que acontece em Fortaleza, porque pela questão lá do TUEC, tem a parte elétrica, que é uma questão à parte que você precisa estudar, certo? Para se tornar um profissional metroferroviário, certo? E em Sobral nós não temos transportes, né, ferroviários elétricos, então essa parte foi alijada da nossa apostila, foi tirada, foi segregada da nossa apostila. Então a quarta etapa é o treinamento profissional teórico. É bem possível que também Fortaleza seja 100% teórico, e o legal é que aqui, pessoal, olha, na quarta etapa, eu acho que você já deve ter visto, né? Na quarta etapa você vai enfrentar, deixa eu pegar aqui, vou te explicar como é que funciona. Vou pegar a caneta aqui. Você vai enfrentar um treinamento, certo? Profissional de aproximadamente um mês, certo? Então você vai ficar um mês, certo? Estudando pelo Metrofor. As aulas, elas ocorrem em 2 períodos do dia, certo? Então é das 8 às 12, certo? Vou te explicar para que você entenda. Esse é o primeiro período, das 8 da manhã às 12 da tarde, e retorna, né, do almoço das 13 às 17, beleza? Às 17. Então esse aqui é o segundo período, certo? E você tem aqui o intervalo de 1 hora entre esses 2 períodos. Nesse treinamento profissional você não pode ter mais que 10% de falta do que representa a carga horária, ou seja, no mínimo 90% da grade horária, né, desse curso profissional, desse treinamento profissional, você tem que ter de presença, certo? Então, para nós que tivemos menos aulas, 90%, 10% aliás de falta representa 3 faltas. Então, se você perder a aula de 8 às 12, tem como você assistir naquele mesmo dia o segundo tempo da aula de 13 às 17, certo? Então, para nós, quem faltasse um dia já perdia o quê? 2 períodos, certo? Porque isso aqui, ó, a soma desses 2 períodos aqui, ó, é um dia, certo? E se você faltasse um dia, já teria perdido 2 períodos, certo? Então vamos supor que na segunda-feira você não foi, você perdeu a aula da manhã e a aula da tarde, beleza. Aí você foi terça, foi quarta, quinta, quando chegou na sexta, você assistiu a aula da manhã, mas perdeu a aula das 13 às 17, ou seja, você já tinha perdido um dia, ou seja, 2 períodos, e na sexta perdeu o segundo tempo, né? O segundo período, que foi o de 13 às 17, ou seja, você já atingiu a sua cota máxima de faltas, e aí se você faltasse pelo menos mais um período, estava eliminado, porque o número máximo de faltas que você poderia ter era de 3 períodos, certo? E não de 3 dias. Se a pessoa faltasse 3 dias, ela já teria perdido aí, era 6 períodos, e aí já estava fora de qualquer forma. Beleza? Então, em Fortaleza pode ser que seja diferente, tá? Pode ser que seja diferente porque tem mais módulos, então o treinamento vai ser um pouco mais demorado, certo? Vai ser um pouco mais demorado, então pode ser que o número de faltas aqui dê uma aumentada, no lugar de número máximo de faltas de períodos, no lugar de 3, seja 4 ou 5, certo? Então, a falta ela é por período, porque passa uma chamada pela manhã, certo? E uma chamada pelo período da tarde, beleza? Então, se você for aprovado e for chamado para a quarta etapa, muito cuidado com essa questão aí, muito cuidado mesmo com essa questão de faltas, tá, pessoal? Isso aqui, muito cuidado com isso aqui para que você não venha a ser eliminado do concurso público, da seleção pública do Metrofor. Nonato, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse treinamento profissional? Tem, pessoal. Durante esse treinamento profissional, quando você cumprir aqui, ó, 50% da carga horária desse treinamento profissional, você vai receber 50% do vencimento básico, do vencimento base do cargo para o qual você pretende concorrer
uma das vagas. Então, se você, por exemplo, escolher o cargo de ASM, que é a remuneração lá, o vencimento básico, aliás, é 1.400, se eu não me engano, 1.000 quebrado lá. Aí você vai receber 50% desse valor durante esse treinamento. Nonato, eu recebo 2 vezes, uma quando eu atingir a metade do curso e a outra metade no final do curso? Não, você só recebe uma vez, certo? Desde que seja cumprido 50% da carga horária do treinamento profissional, todo mundo recebe. Inclusive eu não recebi ainda porque deu um probleminha na minha conta, né, do Banco do Brasil, mas eu já fui lá no banco, já resolvi, já falei com a Renata lá do setor de recursos humanos, um profissional incrível que eu conheci dentro do Metrofor. Aliás, todos são muito competentes, eu gostei bastante e espero em breve fazer parte do time, seja lá em Sobral, seja em Fortaleza. Então aqui, pessoal, olha, treinamento profissional de caráter eliminatório, você recebe durante esse treinamento, certo? Quando cumprida 50%, né, da carga horária desse treinamento, você recebe 50% também do vencimento básico do cargo para o qual você escolheu. Então não sei quanto é os 50%, porque eu não sei qual cargo que você vai escolher. Aqui nós temos, se eu não me engano, olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Nós temos vários cargos, né, ó. Assistente condutor, 1. Assistente controlador de movimento, 2. Assistente operacional de estação, o ASO, 3. Assistente operacional administrativo, isso aqui é um cargo diferente, tá, pessoal, um cargo novo. 4. Auxiliar operacional manobrador, 5. E assistente técnico em segurança do trabalho, 6. Quem é que ganha mais aqui? Se eu só dar uma dica para você, quem é que ganha mais? Assistente controlador de movimento ganha o mesmo valor do técnico em segurança do trabalho, certo? Então esses 2 cargos aqui são os cargos que mais pagam bem o vencimento básico, certo? Dentro do Metrofor. Já a gente vai falar, se eu não me engano, acho que é o próximo slide, depois quando eu voltar para onde a gente estava. Deixa eu ver se é o próximo slide. Que a gente vai falar de remuneração, certo? E vencimento básico, e vantagens, e tudo que a gente vai trazer com bastante calma, com bastante objetividade, certo? Olha só, a seleção pública ela tem uma validade de 1 ano, então daqui a pouco a gente fala de remuneração, a contar da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, certo? Então você assina um contrato de 1 ano e é bem possível que você fique mais 1 ano, certo? E é bem possível que você ultrapasse esses 2 anos de atividade aqui. Então, se você está mirando ali um concurso no Sudeste, no Centro-Oeste, eu estou mirando um concurso em outro estado, poxa, fica aqui no Metrofor, estuda, entra no Metrofor, começa a trabalhar, junta o teu dinheiro, certo? E aí você pode usar esse concurso como degrau para o concurso que você quiser, certo? O pé de meia quem vai fazer é você quem vai decidir o seu futuro. Então você vai ter muito tempo para conseguir alguma coisa para você. Nonato, meu sonho é ser estável, é ser um policial do Senado. Poxa, um baita, eu vou falar até palavrão aqui, é um baita cargo, certo? Paga ali perto de 18, 19, 20 mil reais, certo? Policial do Senado, cargo do topo, né, no Serviço Público Federal. Eu tenho vontade de ser policial do Senado. Cara, usa esse concurso aqui como degrau, compra os teus livros, investe num novo computador, compra uma impressora nova, certo? Compra material de expediente novo, monta o teu escritório e manda brasa, cara. Assina um curso de qualidade aí, não vou fazer propaganda para nenhum cursinho, apesar de ter o meu curso preferido e todo mundo sabe que é aquele curso lá de PDF, inclusive conheci pessoalmente os professores e um dos donos desse curso e eu gosto muito de estudar por ele, então eu tenho o meu curso predileto. Agora você pode escolher o seu, compra lá honestamente o seu curso e estuda e manda brasa, porque você só vai saber se vai dar certo ou não depois que você tentar, certo? Então é muito possível que você, depois que entrar no Metrofor, passe em outro concurso maior, certo? Isso é bastante possível, por isso que eu digo, não perca as oportunidades que estão aparecendo. Depois que o concurso passar, depois que todo mundo se inscreveu, depois que o prazo para inscrição já passou, e aí? Já era, né? Ficou olhando, ficou na dúvida, não, o cara não é estável, é 1 ano mais 1 ano, não quero. E aí, quem tentou e conseguiu, e vai poder utilizar esse concurso como um trampolim e vai conseguir
coisa melhor ainda, certo? Então o Metrofor, na minha opinião, é uma excelente oportunidade já agora para o primeiro semestre de 2020. Eu falo já agora, pessoal, porque eu sei como é que está o negócio dentro do Metrofor. Os contratos já estão encerrando, certo? Eles precisam de pessoal urgente, certo? Vamos aqui para a nossa próxima análise. Olha só, valores antigos. O que é isso aqui? Bom, muita coisa mudou, né, pessoal, de 2016, certo? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui 2016 para 2020, né, pessoal? Aliás, 2019, mas eu vou botar 2020 porque ainda são esses valores aqui que ainda estão vigentes. Aliás, os novos valores vigentes estão em 2020. Esses de 2016 é isso aqui que a gente está vendo, ó. Então, deixa eu mostrar para você aqui. O assistente condutor, ele tinha um vencimento base, pessoal, isso aqui é só o base, tá? Ainda tem os benefícios aqui. Bom, daqui a pouco a gente vem para cá para falar deles. O vencimento base, certo? Do ASC, que é o assistente condutor, era de R$ 1.052,13. Do assistente controlador de movimento, olha a diferença, né, pessoal? R$ 1.325. Aqui para o técnico de segurança do trabalho, R$ 1.388,25. Controlador de movimento, R$ 1.388,25. Segurança do trabalho, R$ 1.388,25. Lembra do que eu disse? Esses dois cargos aqui, pessoal, olha, são os que pagam melhor, certo? Melhor de vencimento base, ok? Temos também esse cara aqui, que é o assistente operacional agente de estação, que é o ASO, recebendo aqui R$ 1.052,13, é o mesmo do condutor, certo? O assistente operacional administrativo também com a mesma remuneração, aliás, com o mesmo vencimento, perdão, remuneração, é a soma dos dois, certo? Vencimento base. E o que recebe menos aqui, mas não é o menos interessante, é o operacional, né? O auxiliar operacional AUO, certo? Essas siglas você vai pegando conforme você iniciar o seu treinamento lá na quarta e última fase, aí você vai pegar essas siglas e as nomenclaturas desses cargos aí de forma bem natural, certo? Então esse cara aqui, o que recebe de vencimento base, ele aqui recebe menos, porém esse aqui é um dos cargos que o pessoal mais gosta, tá, pessoal? Porque é uma atividade bem dinâmica e também tem muita responsabilidade, certo? Agora, nós falamos aqui de vencimento base, vamos completar, porque a remuneração ela é composta de vencimento base, mais vantagens e benefícios. No nosso caso, nós temos benefícios. Então, esse vale alimentação aqui, todas essas informações aqui, pessoal, são valores antigos, tá? Primeiro eu quero falar os valores antigos e no slide seguinte eu vou trazer os valores novos, porque nós estamos trabalhando o edital de 2016. O edital de 2019, para a Seleção Pública de Sobral, já traz esses valores atualizados. Então, vale alimentação era de 698,65, quem dera, né? Se fosse 1.698, aí seria uma mãe, né? Vale refeição de 415 e assistência médico-odontológico, que é o teto máximo de 523. Era esse valor, tá muito mais interessante. Nonato, chega de suspense, cara. Vamos ver quais são os valores atualizados hoje em 2020. Olha só, os valores estão desta forma, certo? Estão dispostos dessa forma. Hoje o vencimento base, certo, do auxiliar operacional AUO está de 998, era de quanto? Era de 943, agora está de 998. O assistente operacional, o condutor, esse aqui assistente operacional é o ASO, tá? Agente de estação, e o assistente condutor, todos dois recebendo 1.105,37, certo? Era de quanto? A gente vai já falar se tem ou não adicional, calma. Era de 1.052, assim como o agente administrativo, tá? Assistente operacional administrativo também recebe hoje esse mesmo valor aqui, ó. Os valores de assistente operacional, de condutor e assistente auxiliar, esse assistente operacional administrativo, eles recebem essa mesma remuneração aqui, ó, certo? E aquele pessoal que eu tinha falado que é o que ganha mais, certo? Que é no vencimento base, eu estou falando no vencimento base, porque nos benefícios todo mundo recebe o mesmo valor. Assistente controlador de movimento recebe hoje de base 1.458. Quem é que recebia igual a ele? O técnico em segurança do trabalho. Então hoje o técnico em segurança do trabalho
também recebe essa mesma remuneração aqui, esse mesmo vencimento base. Perdão, pessoal, estou só chamando de remuneração, mas é vencimento base. A remuneração é a soma dos dois, certo? Com os benefícios. E hoje os benefícios, eles estão nessa casa aqui. Então você, por exemplo, você escolheu lá, eu quero ser um administrador de estação. Beleza. Então você vai lá, você vai receber esse valor aqui, certo? De 1.105,37 e vai receber mais de benefício, mais 821,03 de vale alimentação. Então você vai receber lá o seu cartãozinho, o seu Sodexo, né? O cartão com o valor digital, e você vai poder fazer suas compras no supermercado com um limite ali por mês de 821. Só que não é só isso, certo? Você vai receber o seu salário de 1.105,37, mais o seu vale alimentação de 821, e vai receber também um vale refeição para comida pronta, certo? Comer em restaurantes, comida de peso, etc. O self-service, certo? De R$ 492. Então aqui são quase R$ 500 de vale refeição. E se você hoje tem plano médico odontológico, certo? Você vai receber um reembolso de até 632. Então vamos supor que você tem uma parceira, sei lá, tem uma companheira aí, você paga um plano de saúde que para vocês dois fecha no 650, certo? Então o Metrofol vai pagar, vai abater desse valor aqui até 632,50, você vai pagar só o restante, certo? Aproximadamente aí 17,50, certo? De plano de saúde, porque o reembolso médico odontológico é feito pelo Metrofol, tudo bem? Então esses são os benefícios, esses são os novos valores das remunerações, certo? Aqui fica interessante, né? Para o cargo de assistente controlador fica bem interessante, certo? De 1.458 mais 821 mais 492 mais 632, então fica uma remuneração bem bacana. Agora sim é remuneração porque a soma das duas partes, certo? Vencimento base e benefício. Na minha opinião, para qualquer cargo que você escolha, seja auxiliar operacional, assistente condutor, assistente controlador de movimento, técnico em segurança do trabalho, ou esse cara aqui, ó, que é um cargo que não estava contemplado no último edital, junto com o técnico em segurança do trabalho, não estavam presentes para o edital de Sobral, certo? Independente do cargo que você escolher, certo? São remunerações bem interessantes para você que está desempregado, certo? Está aí doido para trabalhar, certo? Está precisando investir nos seus estudos. Pessoal, este é o momento de você dar a volta por cima. Não deixe essa oportunidade passar, porque quem dispensa oportunidade começa ali no próximo concurso eu faço. Não, quando sair o concurso da Polícia Civil eu faço. Quando sair o concurso da Polícia Militar eu faço. Quando sair bombeiros eu faço. Quando sair PFOS eu faço. Mas quando sair o próximo concurso lá da Defensoria Pública da União eu faço. Quando sair da DPE eu faço. Pessoal, você vai ficando, vai postergando a sua preparação e acaba não fazendo concurso nenhum e fica chupando o dedo. Daqui a pouco, olha o que eu estou te dizendo, certo? Daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é Ano Novo, daqui a pouco nós estamos virando para 2021 e você ficou aí só dizendo que ia fazer e não fez nada. Muito cuidado com isso, tá? Essa oportunidade que você não deve deixar para lá. Não sei que você já esteja engatilhado em outro concurso e tal, focadão e etc. Aí eu fico até calado. Mas se você tá sem saber para onde atirar, foca nesse concurso aqui, nessa seleção pública, que é uma boa escolha, certo? Olha só, Nonato, tem adicional? Tem, pessoal, tem adicional. Quanto é esse adicional? Vou colocar aqui para você, olha só. Tem adicional para todo mundo? Não, tem adicional de 30% em cima do vencimento base, certo? Em cima do vencimento base. Para quem trabalhar, lembra lá no comecinho daquele TUE que eu falei para você lá no começo, por que eu botei a foto dele lá? Quem trabalhar na linha sul, pessoal, que é o TUE, o trem de unidade elétrica, vai receber um adicional de risco de 30% em cima disso aqui, ó, do base, certo? Então você vai receber mais 30% aqui, caso você tenha escolhido esse cargo, ou mais 30% aqui, caso você tenha escolhido esse cargo
ou mais 30% aqui, caso você tenha escolhido esse cargo, ou mais, né, desde que você esteja trabalhando na linha sul, certo? Na linha sul você vai receber mais 30% de adicional. Então aqui, pessoal, olha, se eu não me engano, eu não sei se esse controlador de movimento, que é o SM, ele ganha esses 30%, porque ele trabalha lá no CCO, certo? No Centro de Controle Operacional. Se o Centro de Controle Operacional for numa estação e a estação passa lá a linha elétrica, é bem possível que ele receba, certo? Então, tem adicional? Tem. Aonde? Na linha sul, certo? Tem sim, na linha sul. Lembra lá do TUE que eu tinha colocado para você? Olha só. Por isso que ele eu tinha colocado a imagem dele, ó. Deixa eu só relembrar aqui para você bem rapidinho. Olha aí a imagem dele, certo? A linha sul, essa linha aqui, ó, é a linha que contempla os 30%. Então, se você trabalhar em uma estação, qualquer uma das estações da linha sul, que passa lá a rede aérea, certo? Elétrica, então você vai receber mais 30%. Então é bem possível que esse cidadão aqui, esse ASC aqui, receba os 30%. Esse cara aqui deve ser o piloto, deve estar treinando esse condutor aí, certo? Então, já passada essa parte aí de remuneração, de benefícios, de vencimentos, certo? Tirando a dúvida em relação a adicional, certo? Tem adicional? Tem. Quanto é esse adicional? 30% em cima do base, certo? Qual a linha? Na linha sul, certo? Linha sul, ok? Então, se criarem outra linha e colocarem lá trens de unidade elétrica, é bem possível que também comecem a perceber esse 30% de aumento no vencimento base, certo? Então, a primeira etapa foi composta ali por uma prova objetiva, como eu já havia falado, prova objetiva de itens A, B, C, D. Então a prova objetiva da primeira etapa, valendo 100 pontos, tem caráter eliminatório e classificatório, será composta de 50 questões de múltipla escolha, certo? Com 4 alternativas A, B, C, D, E, sendo 20 questões de língua portuguesa, certo, pessoal? Daqui a pouco a gente vai ler tudo sobre língua portuguesa, tudo que é cobrado nesse concurso, nessa seleção. 20 de matemática, aqui um cuidado, viu, pessoal? Cuidado, mas é um cuidado muito grande mesmo, certo? Não é um cuidado, um cuidadinho não, um cuidadão. Você não pode, eu fico até com vontade de achar graça, você não pode pegar a última prova de Sobral e estudar para esse concurso de Fortaleza, porque você pode ter uma péssima surpresa, certo? No próximo vídeo, quando eu gravar a respeito desse concurso, dessa seleção pública, eu vou dar essa dica a respeito das questões de matemática, certo? Por hora você enfrenta aí, ó, 20 questões de português, 20 questões de matemática. E quanto para fechar as 50, mais 10, né, pessoal? Que é 10 questões de conhecimentos gerais, cada uma delas valendo 2 pontos. Então, se eu tenho 50 questões, cada uma valendo 2 pontos, se eu acertar 40 questões, eu tenho quantos pontos? 80, né? 35, 70, certo? 45, 90 e assim por diante. Então, eles serão elaborados com base no conteúdo programático constante no anexo 4. A gente vai ver já esse anexo e será eliminado o candidato que obtiver nota 0 em pelo menos uma das disciplinas. Não pode zerar em português. Não pode, Nonato, zerar em português? Não pode zerar em português. Pode zerar em matemática? Também não pode zerar em matemática. Ah, mas em conhecimentos gerais eu posso zerar, né? Que eu não sou obrigado a ficar lendo jornal, assistindo Jornal Nacional, ficar procurando notícias na internet, aí que você se engana, tá? Você tem que estar muito atualizado mesmo, certo? Então você não pode zerar em nenhuma disciplina, certo? Ou desde que você não zere e não atinja pelo menos 60 pontos da prova objetiva, você também está fora, certo? Eu não zerei nenhuma disciplina, mas eu não atingi, olha só, não atingi o perfil mínimo de 60 pontos da prova. Aí você está eliminado. Nonato, 60 pontos da prova são quantas questões? Eu não falei que cada questão vale 2 pontos? 30 questões. Só que, sendo bem honesto com você, eu, Nonato Levi Alves, sendo bem honesto com você, com
30 questões você praticamente está eliminado, principalmente aqui em Fortaleza, certo? Então, se eu não me engano, a nota de corte para o cargo que eu escolhi foi 72, certo? Então, varia um pouco com relação a candidatos, varia um pouco com o número de inscritos, varia, claro que varia. Porém, certo? Com 60 pontos, pessoal, não é muito difícil de você entrar, certo? Então, busque ali acertar 40 questões, 39 questões, certo? Se você acertar 40 questões, você vai estar com 80 pontos, certo? 42 você vai estar com 84. Então, aqui eu não vou chutar uma nota de corte porque é muito difícil, mas se eu pudesse, poxa, não diz aí alguma coisa, cara, isso aqui, ó, pelo menos isso aqui, certo? No mínimo, certo? Até uns 70, uns 76 por aí. Olha que eu tô sendo muito generoso, tá, pessoal? Mas o ideal mesmo é você estar acima disso aqui, ó, certo? Acima disso aqui, ó, 83 pontos. Aí você tá brigando, certo? 84 pontos, porque é número par, tá? Então deixa eu apagar aqui. Você não vai tirar um número aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui você pode colocar um 78, olha só. Eu posso colocar um 78, sendo bem generoso, tá, pessoal, aqui. E aqui um 84, certo? Para você ter chances de brigar por uma das suas vagas dos cargos que tem lá, certo? Por uma das vagas dos cargos disponíveis, certo? Então, tente buscar isso aqui ou mais, certo? Para que você venha brigar por uma das vagas realmente. Aqui fica muito difícil. Mas, Nonato, seleção de Sobral foi uma coisa, seleção de Fortaleza vai ser outra, na minha opinião, pessoal. Aqui em Fortaleza, o nível de prova vem mais alto, tá? Por isso que eu estou chutando que isso aqui é possível, porque a nota de corte, quando a prova vem mais difícil, a nota de corte tende a ser mais baixa, não é verdade? É isso? Quando a prova é fácil, quando a prova vem muito fácil, a nota de corte tende a ser alta. Então, tem essa variação, certo? Então, eu acredito que venha a nota de corte em torno disso aqui, mas que para você venha brigar para estar dentro das vagas, pelo menos uns 84, 86, certo? Pontos. Ok? Vamos olhar aqui. Essa parte aqui fala do treinamento profissional, né? Que aqui em Fortaleza, o treinamento profissional não é 80 pontos, é 100. Em Sobral foram 80 pontos, aqui é 100, certo? Nós não tivemos 10 módulos, e sim 8, ok? Aqui em Fortaleza vão ser 2 módulos a mais. Tem a questão lá da parte de TUE, a parte elétrica, tem muito conteúdo, então você vai receber uma apostila bem grande, certo? A nossa já foi grande, imagina quando ela tiver esses 2 módulos aí. E isso é só para quem for para a quarta e última fase, tá, pessoal? Quem for vai passar por um treinamento aí de aproximadamente um mês, estudando esses 10 módulos aqui, e no final vai enfrentar uma prova de 100 questões. Nós enfrentamos uma prova de 80 questões. O pessoal de Fortaleza vai enfrentar uma prova de 100 questões, certo? É o que eu acredito que aconteça, ok? Aí aqui ele fala, o treinamento profissional, deixa eu colocar aqui o marcador de texto em amarelo. O treinamento profissional será dirigido à capacitação funcional do candidato, sendo ministrado na modalidade de estudo presencial em tempo integral. Nonato, vamos ser escravo do Metrofor? Não, cara, não. Tempo integral aqui, ó. Calma, vou te explicar. Com o mínimo de 8 horas por dia, podendo incluir sábados, domingos e feriados. Nonato, vocês estudaram 10 horas por dia em sábado, domingo e feriado, dia santo? Não estudamos. Como foi? Foi de segunda a sexta, de 8 às 12, com 1 hora de intervalo, de 13 às 17, de segunda a sexta. Não estudamos sábado, não estudamos domingo, não estudamos em feriado, certo? Não teve treinamento nesses dias, ok? Então, quando ele fala aqui, sendo ministrada a modalidade de estudo presencial em tempo integral, com no mínimo de 8 horas por dia, podendo incluir sábado, domingo, feriado, aconteceu? Não. Pode acontecer? Vai que aconteça, certo? Mas é bem difícil, certo, pessoal? Porque os professores precisam descansar, os outros funcionários do prédio onde você vai estudar precisam descansar. Então é importante que tenha essa pausa no sábado e no domingo, e esse horário de intervalo,
para que você venha repor suas energias assim como as demais pessoas. Então, não se assombra com esse negócio de podendo incluir sábados, domingos e feriados. É muito, muito difícil e eu acredito que isso não vai acontecer, certo? E ainda horários noturnos, também muito difícil que isso venha acontecer, certo? Nós não estudamos em horário noturno lá. Aqui também eu não acredito. Isso aqui para mim não devia nem estar aqui, né? É um caso bem excepcional e tal, mas o cara colocou isso aqui no edital, podia apagar no próximo, certo? Sendo regido por edital, etc, beleza, né? Então as informações mais importantes foram em relação a 10 módulos de treinamento, 100 questões, certo? Não está aqui, pelo menos eu não estou vendo nesse momento. Pontuação máxima de 100 pontos, cada questão valendo 1 ponto para a quarta fase, certo, pessoal? Na primeira fase, cada questão vale 2 pontos. Aqui, se eu não me engano, vai ser um por um, certo? Sem nenhum problema, beleza. Também, isso, acabei de lembrar também, certo? Foram 80 questões para a gente na prova da quarta fase, certo? Foram 50 questões na prova da primeira fase, ambas múltipla escolha, ambas A, B, C, D, E. Então você tem que ter essa informação aí em mente, que você vai enfrentar as duas provas que você for fazer, seja a de 50 questões, que é a da primeira fase, ou a de 100 questões, que é a da quarta fase. Todas virão no formato múltipla escolha A, B, C, D, certo, pessoal? Assim como foi no último concurso, certo? Então, vamos lá, passar adiante aqui. Olha só, aqui nós temos a carga horária, também essa informação aqui não está correta, tá, pessoal? É 36 horas isso aqui, certo? Não é 44 horas, ok? É 36 horas. E olha só como foi que ficou a divisão das vagas. Olha só. Para assistente condutor, ampla disputa, certo? Ampla disputa, 49, certo? No total, 52. Ampla disputa, 49. PCD 3, né? Perdão. PCD 3, beleza. Assistente controlador de movimento. Então ficou como? Foram 13 no total. 12 ampla concorrência, 1 PCD. Assistente operacional, agente de estação, aqui é o ASO, tá, pessoal? Essa função aqui é muito interessante, é uma função que muita gente gosta de exercer. Quem não quer ser condutor, agente de estação, quem não quer ser agente de estação, vai ser AO, quem não ser AO, quem não quiser ser AO, vai lá ser ASM, mas são funções muito bacanas, beleza? Perdão. A garganta está começando a ficar seca aqui, porque eu estou falando já há bastante tempo. 67 vagas para agente de estação, foi no último concurso, 63 AD, ampla disputa, 04 de PCD, certo? Agente administrativo, essa função aqui bem interessante, tá, pessoal? Foram poucas vagas, mas eu acredito que a concorrência aqui foi matando, certo? 8 vagas no total, 7 ampla disputa, 1 PCD, certo? Auxiliar operacional manobrador, o famoso AUO, certo? 6 no total, 5 ampla disputa, 1 PCD. E assistente técnico em segurança do trabalho, certo? Que o nosso grande colega Alex, aí que possivelmente vai realizar o treinamento do pessoal na quarta fase em Fortaleza. Se possível, a gente vai se ver novamente aí durante o treinamento. Se possível, eu vou estar lá com vocês também. Isso aí vai depender da vontade de Deus. Se for possível, estaremos lá. E esse cara que vai dar esse módulo aqui de segurança do trabalho é um cara gente fina, tá, pessoal? Cobrem chocolate dele, tá? Ele vai dar ali 2 ou 3 aulas e no final ele costuma dar chocolate. Então não esqueça de cobrar o chocolate do tio Alex aí, viu? Então nós temos um total de 2 vagas para segurança do trabalho, técnica e segurança do trabalho, um módulo importantíssimo para esse concurso. Foram 2 AD, ampla disputa, 0 PCD. Beleza, pessoal? Todos esses cargos aqui, exigem apenas o nível médio, tá, pessoal? Com exceção aqui do técnico em segurança do trabalho, vai ter que apresentar aí o seu certificado, né, em técnica e segurança do trabalho, certo? Com algumas exigências a mais. Porém, desses aqui, do 1 ao 05, do cargo 1, do código 1 ao 05, todos basta ter o nível médio, certo?
Agora nós vamos falar, pessoal, das matérias, né? Finalmente vamos falar das matérias. Língua portuguesa, certo? Eu li aqui, língua portuguesa, já olhei para a minha gramática ali, a minha amada e querida gramática. Foi ela que me fez aí me classificar tão bem nesse concurso, em 7º colocado, né? Para o Metrofol de Sobral, 7º colocado para o cargo que eu havia escolhido, certo? Então eu peguei tudo isso aqui, tudo isso aqui, pessoal, tudo. Tava na minha gramática, tudo, Nonato, tudo. Tava lá, bonitinho, só fiz marcar e ir lá, e lendo e resolvendo os exercícios. Não vou fazer a propaganda da gramática, certo? Mas você pode aí comprar uma gramática de sua preferência. Bom, língua portuguesa, compreensão de textos, vai ter, reescrita e passagem de texto, denotação e conotação, pessoal, muito importante porque cai, ortografia, emprego das letras e acentuação gráfica, classes de palavras e suas flexões, processo de formação de palavras. Isso aqui também toma muito cuidado, que tem questãozinha chata em relação a isso aqui. Verbos, conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais, também, viu? Concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, emprego do acento indicativo de crase, eita, só coisa boa. Colocação dos pronomes, só questão de prova, emprego dos sinais de pontuação, certo? Semântica, sinonímia, antonímia, homonímia, certo? E paronímia. É bem possível que caia pelo menos uma questão de um desses assuntos aqui, certo? Então você vai estudar os 4 e vai enfrentar pelo menos 1 ou 2 questões de pelo menos um desses assuntos aqui. Mas tem que estudar tudo, tá? Polissemia e figuras de linguagem sempre cai, figura de linguagem sempre cai. Coletivos, funções sintáticas de termos e de orações e processos sintáticos, né? Subordinação e coordenação. Isso aqui é uma parte mais complexa dentro do estudo de língua portuguesa, mas que você precisa dominar, né? Oração subordinada, oração coordenada é muito importante, certo? Não vou dar dica de gramática, certo, pessoal? Não ganho nada para isso, mas você precisa estudar. Tem muito vídeo interessante aí no YouTube que você pode está estudando algum desses assuntos aí, realizando algumas questões. Nonato, quantas matérias são? A gente já viu, pessoal, português, matemática e conhecimentos gerais. Então vamos para matemática. Matemática o bicho pega, tá, pessoal? Matemática aqui realmente não vem para brincadeira. Por isso que eu digo, não estude, não estude pelo último edital de Sobral com relação à matemática. Nonato, e português? Manda brasa, certo? Manda brasa de com força, viu? Manda brasa de com força. Agora matemática, certo? Cuidado com matemática, porque em Sobral eles prezam mais raciocínio lógico. Então a UVA, raciocínio lógico, menos matemática. A dica que eu estou dizendo e estou te dando, estude muita matemática para a prova de Fortaleza, muita matemática. Nonato, quer dizer que eu não vou estudar raciocínio lógico? Não, por que não? Tá aqui ele aqui, ó. Mas quando você compara o tamanho do conteúdo de matemática e o de raciocínio lógico, a diferença já é gritante, né, pessoal? Então, em matemática, nós temos conjuntos numéricos, conjunto N, Z, Q e R, os naturais, os inteiros, né, os racionais e por aí vai, e suas propriedades, múltiplos e divisores, expressões algébricas, operações de subtração, adição, etc. Medidas, áreas e perímetro, cai questão em relação a isso. Cai uma questão disso aqui, tá, pessoal? Conjuntos numéricos. Medidas, áreas, perímetros, comprimento, capacidade, volume. Então, tudo isso aqui, tá, pessoal? Tudo isso aqui, noções de trigonometria. É bem possível, tem lá no edital. Nonato, eu vou estudar tudo isso aí, mas é possível que caia tudo? Não. O próprio edital avisa que dentro do conteúdo programático não há obrigação da utilização de todo o programa. Ele pode muito bem pegar daqui até aqui e fazer a nossa prova de matemática. Simples assim. E eliminar tudo isso aqui, eliminar tudo isso aqui. Tudo isso aqui, tudo isso aqui. Pode eliminar? Pode. É certo que ele vai fazer? Não. É certo que ele vai fazer? Não. Certo? Mas o edital mesmo avisa que não há obrigatoriedade em utilizar todo o programa. Pode pegar parte e fazer a nossa prova. Certo? Então, deixa eu apagar aqui. Então, essa parte de matemática aí, pessoal, ó, você não pode descuidar, tá? Tudo isso aqui
pode ser cobrado em prova. Tudo vai ser cobrado em prova? Não. Como é que eu sei que é que vai ser cobrado em prova? Não tem como saber. O importante é que você estude, certo? Obviamente, está dando ali uma olhadazinha nas provas anteriores, mas é bem possível que o examinador traga um negócio novo aí, uma prova bem diferente, e cobre exatamente a parte que ele menos cobrou durante esses últimos concursos. E aí pega aquele pessoal que só estuda a parte que caía e esquece a parte que não caía. Se ele quiser trocar agora, pegar a parte que não caía e colocar na prova, aí ferra a maioria, certo? Então, por isso que eu digo, tente estudar tudo, certo? Tente estudar tudo. A parte de raciocínio lógico, olha como foi que ficou a parte de raciocínio lógico. Raciocínio lógico quantitativo, uma delícia, né, pessoal, para estudar. Nós temos aí estruturas lógicas, lógica de argumentação, amo demais isso aqui, tá, pessoal? Penso até em fazer alguma coisa em relação a raciocínio lógico, porque é uma matéria que eu amo de paixão, certo? Muito, muito mesmo. Diagramas lógicos, problemas envolvendo tópicos elencados neste programa. Então, tudo que foi elencado no programa de matemática pode ser objeto de uma questão de raciocínio lógico. Donato, como é que vem as questões de raciocínio lógico? Pessoal, bem fácil, tá? Vem negação, vem proposições compostas, certo? Então são coisas bem simples que você, estudando o básico de raciocínio lógico, consegue se enfrentar algumas das questões de raciocínio lógico, pelo menos a maioria delas. Donato, como é que você acredita que vem essa distribuição? Porque eu tinha visto lá, você tinha me falado, que para português eram 20 questões. Então, português, 20 questões. Matemática, 20 questões. Só que, diferente de português, que a gente viu aqui, ó, não tem divisão, certo? Não tem divisão dentro do programa, certo? Perdão, deixa eu colocar aqui. Aliás, a borracha, né, para apagar isso aqui, não tem divisão, não tem nenhuma subdivisão. Só que quando a gente vai para matemática, olha só o que é que acontece aqui, ó. Tem raciocínio lógico. Então, como é que você acredita que dentro dessas 20 aqui, como é que você acredita que vai ficar essa divisão entre matemática e raciocínio lógico? Pessoal, eu chutaria isso aqui, ó. 15 matemática, 5 raciocínio lógico. Vai ter questão de raciocínio lógico? Vai ter questão de raciocínio lógico. Donato, é certeza ter questão de raciocínio lógico, pessoal? Não, mas pode ter, é muito provável que tenha, porque tá aqui, pessoal, tá o programa. Ah, Donato, mas ele disse que não vai utilizar todo o programa, ele só pode colocar lá e utilizar parte. É verdade, mas nas provas anteriores você viu questão disso aqui, ó, certo? Raciocínio lógico. Então, distribua o seu estudo, a maioria para matemática, mandando brasa lá na matemática pura mesmo, 15 ali, aproximadamente 15 questões ou um pouquinho mais de matemática, certo? De matemática pura, certo? E 5 ou um pouco menos de raciocínio lógico. É isso aqui que eu acredito, tá? É nisso aqui que eu acredito. Pela minha experiência, nós vamos ter muitas questões de matemática e poucas questões de raciocínio lógico. A última disciplina aqui que nós vamos ver para essa análise é a disciplina de conhecimentos gerais. Então, como eu tinha falado antes, você tem que se ligar muito nessa questão de atualidades, tá, pessoal? Olha só, tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política. Puxa vida, isso é muito importante, cara. Economia, eita, meu irmão. Sociedade, educação, tecnologia, certo? Essas questões aí globais, energia, relações internacionais, olha só. Os parceiros do Brasil, essas informações, essas notícias mais importantes aí em relação a uma iminente guerra, certo? Tome cuidado com isso aí em prova. Quem é que está falando essas coisas? Quais são os países envolvidos? Desenvolvimento sustentável, essa questão aí do aquecimento global, certo? Né, esse negócio aí, discutir questões climáticas está muito moderno, está muito atual, né? Isso aqui, vez ou outra, cai em prova. Segurança e ecologia, suas interrelações e suas vinculações históricas, globalização, certo? Os países, apesar de estarem se fechando um pouco, mas a globalização ainda é um negócio inevitável. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, certo? Aqui eu trabalharia em cima disso aqui, ó,
compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade. Nonato, tu olharia o quê? Pessoal, olharia a questão de mobilidade urbana, certo? E estudaria em cima disso aqui e iria em cima do tópico de conhecimentos gerais, para a questão da mobilidade, certo? O transporte, porque é esse o nosso papel, levar e trazer pessoas. Então, assim, se vai cobrar a compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, engarrafamento, poluição, tempo perdido no trânsito, então tudo isso aí eu jogaria no contexto de mobilidade urbana, certo? Tanto em questão de município quanto em questão do estado e do país, certo? Estude sobre os modais, diferença entre modal aéreo, ferroviário, aquaviário, ok? Rodoviário também, isso eu já disse. Então, assim, perceba que o Brasil, ele subaproveita, né, a questão das ferrovias, que poderia ser um país que viesse a utilizar muito mais as suas ferrovias, né, na minha opinião, como acontece nos Estados Unidos. Lá eles realmente aproveitam bastante as suas ferrovias. A Europa, o Japão, o transporte, o modal lá ferroviário é bem forte. Beleza, pessoal? Então tá aí, foram esses 3 conhecimentos, olha, língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico e conhecimentos gerais. O que eu poderia falar para vocês, pessoal, foi isso aí, certo, pessoal? Muito obrigado para você que chegou até aqui. Meu nome é Nonato Alves, Nonato Leive Alves. Você pode me chamar de Nonato Alves, pode me chamar de Leive Alves. Eu me sinto muito feliz em poder contribuir aí com a sua preparação de alguma forma. Se você não tinha nenhuma ideia de qual concurso, qual seleção escolher nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre, esta é uma excelente oportunidade que está chegando aí no primeiro semestre de 2020. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você gostou desse vídeo, pessoal, por favor, peço a você que dê o seu like, deixe o seu joinha, certo? Tá aí o joinha sendo pintado, certo? Deixe o seu like, porque isso me ajuda bastante. O principal, se inscreveu, beleza? Se você se inscrever, não deixe de ativar o sino, porque é por meio do sino que você vai ser notificado, certo? Não adianta se inscrever e aí eu vou ficar esperando o vídeo novo do Nonato, certo? E aí o YouTube não me notifica. Como é que ele vai me notificar? Vai lá, chegar ali a mensagem no seu celular quando eu lançar um vídeo novo. Por aqui, ó, você ativa o sino, beleza? Precisando entrar em contato, tendo alguma dúvida, fique à vontade, certo? Meu contato é 859-9611-0597. Pode mandar o recado, a dúvida que você quiser. Um forte abraço, pessoal. Seleção Pública Metroford Fortaleza está se aproximando. Excelente oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Bons estudos. Fui.